Nos últimos dias, acredito que uma parte planetária foi chamada para um grande teste, uma grande prova provas que foram colocadas para alguns habitantes de parte do planeta de vocês aqui, diante de como vai fazer diante do medo, a ausência de energia que aconteceu no continente europeu e assim espiritualmente reverberando o quantitativo maior de incidência de medo. E com o medo, caríssimos, já mencionei aqui que existem legiões de espíritos de baixa qualidade energética, frequencial, um campo espiritual negativo que vai se apropriando do medo. E o quanto imediatamente as pessoas já foram se colocando em movimentos egoístas, movimentos de estocar alimentos e tantas outras reverberações tão egoístas, quando não houve a preocupação de fazer a prece, de entrar em uma conexão com o campo mórfico que está estabelecido no planeta e, consequentemente, observar que falhas em equipamentos técnicos são falhas em equipamentos técnicos. O quanto a mentalidade apocalíptica precisa ser neutralizada imediatamente. E o quanto observei o quantitativo elevado de pessoas, seres em experiência humana que estavam vibrando para que acontecesse e continuasse como se fosse o pior no planeta. Pessoas que estavam vibrando para que passassem 3, 4, uma semana em escuridão, sem energia e tantos campos catastróficos, assim reverberados por esta falha técnica. Caríssimos, o quanto é desafiador em movimentos como estes vocês confiarem, acreditarem, entregarem, agradecer a experiência e, consequentemente, fazer a separação do que é de ordem material técnica e o que é de ordem espiritual. Alguns seres estavam vibrando para que os 3 dias de escuridão da alma, reverberado no planeta Terra, talvez estivesse acontecendo nesse exato momento. Caríssimos, quando assim for ocorrer, e se for ocorrer, ocorrerá para todo o planeta e não para uma faixa, um quantitativo mínimo de seres humanos. Vocês habitam em um planeta com, acredito que aproximadamente 8 bilhões de seres em experiência humana encarnados. E por que apenas para uma população de 8, 5 milhões estaria posto tal experiência? Então, caríssimos, é preciso amplificar a consciência e observar, caso você que está me ouvindo, estando nestes continentes, nestes locais, ou estando fora, mas que de alguma forma acabou por conta dos neurônios espelhos, porque os neurônios espelhos reverberam a ressonância empática, ou seja, quando uma pessoa está chorando na sua frente, logo existe uma tendência muito grande de você também ficar emocionado, porque os seus neurônios espelhos reconhecem imediatamente aquela emoção e, por espelhamento, como assim está dizendo, os seus neurônios aspiram, puxam para o seu campo pessoal aquela emoção. Assim como se existe alguém na sua frente dando gargalhadas, logo irá acontecer da mesma forma. Mencionando com os neurônios espelhos, você vai sendo convidado a uma alegria que vai fomentar gargalhadas. Se você está em um campo de pessoas mentirosas, logo você vai sendo convidado pelos neurônios espelho a também enveredar pelo caminho do hábito da mentira. Se você está
no envolto de pessoas que estão em vibração positiva para o bem, pelo bem e com o bem, logo seus neurônios espelho vão também entrando na mesma conexão. Então percebam, caríssimos, o quanto é importante vocês observarem o sistema comportamental que às vezes entrar em prece por meio de alguma notícia que não esteja muito próximo a você, mas ao mesmo tempo que conecta você, porque são seres humanos também, o entrar em prece é uma pílula imediata. Entrar em prece, 5 minutos de prece para o coletivo diariamente. Às vezes no percurso para o seu trabalho, no percurso para alguma tarefa, algum comprometimento que você tenha na sua jornada diária, você pode aproveitar aquele tempo otimizando e fazendo boas orações, entrando em prece e entregando aquela prece que você fez por apenas 5 minutos à coletividade. Que aquela força, que aquela regência espiritual siga para os locais e para as pessoas que sejam bafejadas, para quem assim precisar e se conectar imediatamente com aquela força. Então, caríssimos, o quanto é importante vocês observarem o medo. O medo, ele não é para ser extirpado, pois assim o medo faz parte da essência humana como uma válvula e um sistema natural do corpo humano e da mente produzida pela forma cerebral diante das cautelas necessárias. Mas não pode, de modo algum, caríssimos, vocês enveredarem pelo excesso do medo e, consequentemente, refugiar num campo espiritual de baixa frequência espiritual, deixando que um campo vampirizador domine. E assim observamos, diante de algumas experiências de visitas domiciliares nestes territórios, que assim fizemos também, o quanto as pessoas ficaram frustradas por apenas a ausência da energia elétrica ter durado apenas 3 horas, 10 horas, 12 horas. Caríssimos, as mentes estavam conectadas a um sistema apocalíptico. E o quanto é importante vocês observarem que discursos apocalípticos são discursos de plantio do medo. Muitas vezes quem assim profetiza acontecimentos apocalípticos são mensageiros de tais sementes e que querem disseminar todo um plantio de medo e baixa frequência energética, para que assim possa ser invadido como uma erva daninha que vai se instalando em um jardim que estava com todo o vigor de produção de campos frutíferos, contudo, vai se permitindo as ervas daninhas a danificarem todo um campo que vem sendo projetado e ampliado ao longo dos últimos anos. Então, caríssimos, vocês precisam, diante desse espelhamento que aconteceu em outro continente, que não foi o de vocês, na atualidade aqui no país Brasil, mas, ao mesmo tempo, leva a um campo de reflexão do que você está vibrando em forma de confiança à providência divina, à providência divina. Quando mencionamos que os escudos, as armaduras da legião do Arcanjo Miguel são ativadas diariamente mediante as orações e a prece, não estamos falando de maneira aleatória, estamos falando de maneira verdadeira. E o quanto é primoroso você sentir as suas armaduras, o seu elmo sendo colocado, o seu capacete de luz, o seu capacete de proteção, para que os pensamentos fixos na sua pessoa não sejam capazes de prejudicar, de causar campos nebulosos nos seus pensamentos, de te confundir diante das dinâmicas necessárias da vida.
Isto tudo está dentro do eixo espiritual. Quanto mais você está presente no seu espírito, dentro do seu trajeto corpóreo e dentro do seu trajeto encarnatório, a simplicidade dos seus atos, palavras e comportamentos vai sendo colocada diariamente, observando que o que precisa ser feito, como diz o caboclo sultão das matas, precisa ser feito, sim, mas este precisar ser feito pode ser feito com sabedoria, um dos pilares importantíssimos do campo mediúnico. E assim fará com que a sua trilha, a sua jornada encarnatória fique muito mais fortalecida.